Oi, meu nome é Beatriz e esse é um vídeo onde eu tento pela milésima vez criar vergonha na minha cara. Esse canal, eu deixei ele ativo por muito tempo sem postar nada, porque, enfim, eu coloco o trailer, né, o book trailer do meu livro tá aqui, então, né, ele permaneceu ativo. E no fundo eu tinha esse sonho, né, essa vontade de criar conteúdo pro YouTube, porque por mais que dê mais trabalho para produção de conteúdo, o YouTube é a rede social onde eu mais consumo, é a minha rede social preferida e é onde eu realmente queria criar aqui conteúdo para quem isso possa interessar. Eu, pessoalmente, como escritora, adoro ver o processo criativo de outras pessoas, ver o processo de escrita de outras pessoas. Então eu consumo bastante esse tipo de vídeo aqui, embora existam poucos canais com esse enfoque aqui no Brasil. Eu achei que seria interessante também, porque eu poderia mostrar esse meu processo e registrar outras coisas bem legais, bem interessantes para quem gosta, né? Eventualmente também mostrar o que eu ando lendo e coisas assim. A questão é que eu tô escrevendo um livro há muito tempo, muito mais tempo do que eu devia. E pra piorar, é a continuação do primeiro livro que eu escrevi, do primeiro livro que eu publiquei, que se chama Reia. Esse de Reia se chama Orion e eu estou escrevendo Orion há muito, muito, muito tempo, e não vamos falar sobre data e quanto tempo realmente. Mas nos últimos anos a faculdade consumiu totalmente a minha vida e eu deixei que consumisse. Isso é uma outra parte da minha vida também, que é a questão da pesquisa. Eu me formei em letras mês passado e eu realmente amo estudar literatura. Então não foi um tempo que eu fiquei parada, foi um tempo em que eu produzi muito na área da pesquisa realmente, né? Então eu escrevi muitos artigos e o meu TCC, que é o grande orgulho da minha vida, que eu pretendo publicar também eventualmente. Basicamente, eu voltei a escrever depois que eu terminei a faculdade, falei, não, Beatriz, você precisa realmente focar, né? Você precisa fazer isso parte da sua vida para que isso não aconteça, porque senão eu também nunca vou terminar de escrever Reia, porque é uma série. Atualmente os meus planos são de 4 livros e eu tô escrevendo o segundo a uma vida. Difícil porque pessoas me cobram a continuação desse livro, então atualmente eu tô com 4 projetos em andamento, pode-se dizer que no caso é Orion, a criação de um mundo do zero, porque tem uma outra história que já passou por muita coisa na minha vida e agora tá recebendo de novo outra roupagem. Também é uma história de fantasia. Eu escrevo fantasia, para não seja a única coisa que eu escrevo. Eu me considero uma escritora de fantasia, é a minha área de conforto, é a área que eu mais gosto. Reia é uma fantasia científica, tem elementos de fantasia e ficção científica, e a outra que eu estou criando, esse mundo do zero, é uma fantasia aí com uma pegada mais dark, que envolve coisas mais diferentes, e vampiros, e demônios, e anjos, e coisas do tipo. Quero realmente ter um arquivo perfeito, completo do mundo, do zero, para que quando eu sentar para escrever esse livro, eu tenha isso em mãos. Que foi algo que eu não fiz por falta de experiência, é claro, quando eu escrevi Reia, mas a vida é isso, né? Erros e aprendizados. E eu me arrependo muito de não ter feito isso, então eu estou fazendo isso agora e imagino que vai ser bem legal registrar a criação desse mundo, como funciona e como que eu estou fazendo essa criação. Além disso, eu tenho uma antologia de poesia que eu estou escrevendo e que eu tenho prazo para terminar de escrever. Antologia de poesias narrativas, então são poesias que contam histórias. Tem uma outra antologia que eu estou escrevendo em conjunto, é um projeto em conjunto com uma amiga minha, que também, né, são pequenas histórias, são histórias mais curtas. Então, assim, tem bastante coisa, mas o que ocupa, assim, o meu dia a dia, a minha cabeça, na maior parte do tempo, realmente é Orion e esse world building, que eu espero estar pronunciando corretamente o termo que eu estou fazendo, né? Então, é isso. E, bom, eu já falei bastante, né? A primeira vez que eu tento gravar isso e
né, isso, vamos lá, porque, enfim, mais uma maneira de procrastinar. Então é isso, eu escrevi 1192 palavras. É um capítulo inteiro, embora seja um capítulo bem curto. Não estava nos meus planos, na verdade, mas ele não tinha um momento. O que acontece aqui, né, é basicamente uma cena, um acontecimento importante, e ele não tinha um momento certo. Eu tinha deixado um pouco em aberto no planejamento, provavelmente porque eu já tinha passado o planejamento do capítulo seguinte ao que eu escrevi antes, e eu apenas fiz a observação de que isso precisava acontecer. Ao invés de escrever um capítulo longo e cortar e colocar essa cena ali no meio, eu resolvi fazer fora parte, porque é um acontecimento importante para uma personagem. Eu tenho vários núcleos de histórias, sim, eu tenho alguns vários personagens que são muito importantes, por isso que eu não digo que Rhea tem uma protagonista. Embora alguns personagens eles sejam realmente centrais, eles sejam mais importantes para a história, e ainda assim, passando na peneira, não é só uma pessoa. Então tem alguns núcleos em personagens que são importantes para a trama. E o que acontece nesse capítulo é muito importante para uma personagem específica, como se fosse algo que estivesse acontecendo ao mesmo tempo em que outra personagem toma uma ação. No próximo capítulo elas vão então se encontrar, e vai ser, né, o resultado de tudo que aconteceu no capítulo passado e nesse capítulo também. Um capítulo provavelmente maior e com muitas emoções, e já imaginando como vai ser escrever isso. Que também tem uma das cenas que pairou pela minha cabeça por muito tempo, assim como o que eu escrevi agora, hoje, esse capítulozinho. Uma coisa que tá aqui na minha imaginação há muito tempo, e é sempre gratificante escrever uma coisa com a qual eu sonhei, na qual eu pensei por tanto tempo, realmente. Eu não sei se eu ainda vou escrever hoje. É ficando de noite e eu tô em crise alérgica, como talvez dê pra perceber conforme a minha fala vai piorando. Parece que eu não tô respirando, e provavelmente eu não tô mesmo. Desde cedo lutando com uma crise de... Enfim, eu tenho rinite, eu tenho alergia respiratória. Conforme vai anoitecendo, a tendência é piorar. Eu acho que eu não vou mais escrever nada hoje, porém, veremos, né?
hoje, só para encerrar o vlog, em um dia posterior aos últimos takes, porque quando eu gravei tava muito tarde, eu fiquei escrevendo até tarde para compensar mesmo, e porque tava fluindo, então quando flui é difícil parar. E também quando eu terminei eu só queria dormir, então eu deixei para terminar depois. Então eu escrevi esse capítulo que eu queria bastante escrever realmente, que tem esses encontros, algumas despedidas aí, e é bem importante para a história, é bem importante para vários personagens, para, na verdade, 3 núcleos de personagens, porque tentando explicar sem contar a história, é uma coisa meio, vamos dizer que alguns personagens possuíam uma relação, né, uma amizade, coisas assim, e eram muito próximos, mas acontecem traições, acontecem algumas coisas bem sérias e tem toda a consequência disso, e é aquela tentativa de lavar roupa suja ou de exigir explicações e coisas do tipo. Na verdade é bem difícil de explicar sem contar o que acontece. De toda maneira, fiquei bem feliz com o resultado. Quando eu terminei de escrever, eu voltei e reli o capítulo inteiro, não apenas por revisão, não para caçar erros de escrita, erros de roteiro, qualquer coisa do tipo, mas simplesmente, sabe, quando a gente volta para reler alguma coisa que a gente gostou muito, alguma cena, ou para rever quando a gente está assistindo alguma coisa. Exatamente por isso, eu só queria voltar e reler aquela cena. Só isso, eu queria muito reler esse capítulo. Eu fiquei bem feliz porque, como eu falei antes, é uma coisa na qual eu tinha pensado por muito tempo. Porque essa história tá na minha cabeça há muito tempo e eu não criei vergonha da cara pra escrever, pra terminar de escrever. Mas agora tá indo e tá indo muito bem. Não tão rápido quanto eu gostaria, mas o importante é que saia, de preferência esse ano, porque a minha meta desse ano, uma das minhas grandes metas desse ano, é terminar de escrever esse livro. Preciso terminar de escrever esse livro e, de preferência, já começar o próximo. Eu realmente estou muito feliz, é muito gratificante esse tipo de coisa. Esse capítulo finalmente abre as portas para acontecimentos e desenvolvimentos importantes dos personagens. E eu já estava pensando em algo que eu não tinha pensado antes, mas que eu acho que é interessante, uma conversa mais aberta de um deles sobre o que ele passou, sobre os sentimentos dele de uma forma mais realmente aberta. Que eu acho que isso nunca aconteceu da maneira como deveria. Ou talvez depois eu coloque isso em outro momento. Porque é óbvio que o livro vai ser editado e eu poderia, assim, adicionar antes, porque com a primeira e a segunda parte, porque o livro é dividido em 4 partes, a primeira e a segunda parte vão ser muito, muito editadas com toda certeza, e talvez algumas coisas sejam até reescritas, porque, na minha opinião, a minha escrita evoluiu muito, mas muito mesmo, tanto que realmente os capítulos, certas coisas que antes eu com certeza teria escrito de uma forma mais direta e mais curta, estão bem melhor escritas, eu acho. É uma evolução natural de todo mundo. Mas você escreve, a tendência é melhorar, assim como o desenho, né? Não existe dom. Quanto mais você faz, quanto mais você pratica, melhor vai ficando, né? Fico muito, muito feliz, porque essa história merece toda a capacidade que eu não tenho de escrever. Realmente, às vezes eu penso, eu sou muito fãzinha da minha própria história. Eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito desse mundo. Me questiono se não poderia ser escrito melhor, se outra pessoa não faria um trabalho melhor do que eu, e ao mesmo tempo eu sei que não, porque a história é minha. Tanto ser fiel aos sentimentos dos meus personagens e à história que, de certa maneira, existe dentro de mim. Conversas de loucos, né? Conversas de escritores, porque é bem comum falar sobre isso, é sempre muito estranho a ideia de falar como se aquilo fosse real, ou como se os personagens fossem reais, mas no fim parece que são mesmo. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que dê tudo certo e eu espero continuar fazendo, porque
Eu tenho muitos planos para esse canal, muitas coisas que eu gostaria de fazer e eu gostaria muito de conseguir fazer, porque planos eu sempre tenho muitos planos e não realizo eles. Se você gostou, deixa um gostei pra me saber, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você é alguém que escreve, se você é um escritor, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui. E se inscreva no canal para receber os vídeos futuros, que assim seja. Um beijo e até o próximo vídeo.